Então agora vamos dar continuidade ao conteúdo de divisão decimais. Agora que eu tenho um número natural dividido por um número decimal. Então como a gente vai fazer esta conta aqui? Eu tenho 49 dividido por 0,7. Quando ocorrer isso, o que acontece? Para mim fazer uma divisão, eu preciso que os dois estejam, quem eu estou dividindo e quem está dividindo, as duas têm que estar nos números naturais. Quem são os números naturais? 1, 2, 3, eles não vão ter vírgula, assim por diante, né? Ele não pode ter vírgula, então eu tenho que terminar com essa vírgula, ela não pode existir. Como eu vou fazer isso? Lembra antes quando eu falei para vocês que 800 dividido por 1000, ele era equivalente a 8 dividido por 10? Que elas eram equivalentes? Eu vou ter que deixar essas duas natural, mas de uma forma equivalente. Como eu vou fazer isso? Lembram lá na multiplicação? Quando eu falei para vocês que quando a gente multiplicava, se eu multiplicasse por 10, por 100 ou por 1000, a vírgula correria para a direita a quantidade de zeros que eu estou multiplicando. A gente vai utilizar essa propriedade aqui para fazer esse exercício. Ou seja, aqui está bonitinho, ó, já é um número sem vírgula. Aqui não, então eu tenho que transformar esse número aqui em um número natural. Como eu vou fazer isso? Então aqui eu tenho 0,7. Eu tenho que eliminar esta casa aqui, ó. Para mim fazer isso, o que acontece? Eu tenho apenas um zero. Se eu multiplicar isso aqui por 10, o que vai ocorrer? Essa minha vírgula está aqui, ela vai passar para cá. Passando para cá, eu vou ter que isso aqui é igual a 7. Ou seja, a vírgula vem para cá, ó. Eu tenho 0,7, a vírgula vem para cá, esse zero aqui elimina, então fica com 7 inteiro. Então, 7. Isso que ocorreu aqui, que eu fiz aqui. Então, por que uma casa só? Porque eu estou multiplicando por 10. Então, beleza. Agora eu já descobri que se eu multiplicar aqui por 10, ele vai se tornar um número natural, porque ele é o 7. Então, 7 é um número natural, ele não tem vírgula. Mas o que eu falei antes? Que elas tinham que ser equivalentes. Ou seja, se eu multipliquei aqui por 10, para ficar equivalente esse meu cálculo, eu também tenho que multiplicar essa parte aqui por 10. Ah, professor, mas ali daí vai ficar difícil. Não vai ficar difícil porque a gente já conhece as propriedades lá da multiplicação, que eu já expliquei isso para vocês. Quem não lembra, talvez volte lá no vídeo e dê uma olhada. Então, a gente viu aqui a parte da vírgula, eu já cheguei em 7. Então, eu sei que aqui vai ser 7. Não multipliquei essa outra parte aqui, certo? Quando eu multiplicava essa parte, o que vai ocorrer? Se eu estou multiplicando por 10, é simples. Apenas eu acrescento a quantidade de zeros que ele tem aqui. Quantos zeros tem no 10? Apenas um. Então, 49 dividido por 0,7 é equivalente a eu estar dividindo 490 por 7. Agora, beleza, ó, eu tenho um número natural aqui e tenho outro número natural aqui. Agora eu posso fazer essa divisão, ou seja, agora ela vai ser uma divisão como a gente já está acostumado a fazer. Então, se eu tenho aqui, ó, 4, o 4 ele é menor do que o 7, então eu não posso dividir. Então eu vou utilizar aqui, ó, esses dois números. Então 49. 49 maior do que 7, maior do que 7. Posso dividir? Posso dividir. Quantos 7 cabem em 49? São 7 setes. Porque 7 vezes 7 é o próprio 49. 49 menos 49, resta o zero. Abaixo o zero. Quando isso ocorrer, galera, que deu resto zero. Você abaixou um zero, o que vai ocorrer aqui? O que eu teria que multiplicar aqui por 7 para dar zero? Qualquer número multiplicado por zero é o próprio zero. Então, quando der zero aqui, ou você sobe esse zero para cá, ou apenas você pensa dessa forma como que eu falei. Qualquer número multiplicado por zero é o próprio zero. Então, agora nós temos o nosso resultado dessa divisão. 49 dividido por 0,7 é igual a 70. Então,
O meu resultado aqui é 70. Então, para a gente fazer essa continha, a gente teve que utilizar todos os nossos conhecimentos até agora adquiridos. A gente precisou da multiplicação, a gente precisou daqui da subtração e a nossa divisão. Então agora aqui a gente vai ver um outro exemplo nós exercitarmos aqui. 144 dividida por 0,12. A mesma coisa que ocorreu aqui, ó. Eu não posso dividir esse número. Esse aqui está bonitinho já, ó. Ele já está um número natural. Mas esse aqui não está natural. Ele está um número decimal, um número racional. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar ele a um número natural. Como eu vou fazer isso? Utilizando da multiplicação. Então eu tenho aqui, ó, duas casas depois da vírgula. Então como eu vou fazer isso? Então vamos aqui. A gente já conhece a nossa propriedade, então nós vamos utilizar dela aqui. Então eu tenho 0,12 vezes. Eu preciso saber quanto que eu vou multiplicar isso aqui para ele se tornar um número natural. Ou seja, a gente vai contar as vírgulas. Quantas casas depois da vírgula eu vou ter que ter e depois eu vou acrescentar o zero. Então, ó, uma casa veio para cá. Então, foi a mesma coisa de eu ter multiplicado por 10. Feito isso, eu fiquei com 1,2. Mas eu vou ter que multiplicar por 10 de novo, porque ainda tem 1,2. Não é um número natural. Então, vou multiplicar isso aqui de novo por 10. Aí, a vírgula vem para cá. Aí eu fico com 12. 12 é um número natural? É um número natural. Ou seja, eu tive que multiplicar por 10 e depois por 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Então, eu sei que eu tenho que multiplicar isso daqui por 100. Para quê? Para que ele se torne 12. Então, essa minha divisão vai ser algo por 12. Só que lembra que eu falei que tem que ser equivalente? O que eu fizer aqui, eu tenho que fazer do outro lado aqui para que fique equivalente a esse nosso cálculo. Então, se eu multipliquei aqui por 100, eu também vou multiplicar esse outro lado por 100. Ah, professor, muito difícil fazer essa multiplicação? Não é, a gente já conhece a propriedade. Então, eu só reescrevo o 144 aqui e acrescento quem? Acrescento a quantidade de zeros que eu tenho. Quantos zeros eu estou multiplicando ali? Por 100. Então, 100 tem 2 zeros. Então, eu vou acrescentar quanto aqui? 2 zeros. Olha, quando a gente conhece a propriedade, a matemática não se torna tão difícil. Ela se torna prática. Então, nesse caso aqui, 144 dividido por 0,12 é a mesma coisa de eu ter 14.400 dividido por 12. Agora sim, ó, esse número aqui é um número natural e esse também é um número natural. Agora eu posso fazer a divisão conforme a gente já está acostumado. Então aqui, ó, eu vou começar nossa divisão. 14. 14 maior que 12? Sim. Por que eu peguei 14? Porque aqui, ó, 12 já é uma dezena. Então aqui, ó, eu tenho que pegar a dezena. Não posso pegar 1. O 1 já iria menor. Então, 14. 14 maior do que 12? Maior do que 12. Posso dividir? Posso. Quantos 12 cabem em 14? Apenas 1. Então, 1 vezes 12 é o próprio 12. 14. Tiro 12. Resto 2. Abaixo o 4. 24 é maior do que 12? É maior do que 12, então posso dividir. Quantos 12 cabem em 24? Apenas 2. Por quê? 2 vezes 12 é o próprio 24. 24 menos 24, o resto 0. Agora aqui a gente vai ter duas situações. Tenho dois zeros, né? Vou abaixar esse primeiro zero aqui. Lembra que antes eu falei, quando abaixasse o zero aqui, que número que eu multiplicaria por 12 para dar zero? Zero, né? Ou eu faço isso, ó. Quando baixou o zero aqui, opa, é zero aqui, o professor falou que o zero eu já posso jogar ele direto aqui. Então, zero. O que vai ocorrer? Eu teria que baixar o outro zero, né? Vamos baixar o outro zero aqui. O que vai ocorrer? Mais uma vez, é zero aqui, eu jogo ele direto aqui, ó. Então, quando isso ocorrer,
Terminou zero, só tem zero, pode pegar direto esses dois zeros e jogar direto aqui no resultado. Ou seja, agora a gente terminou a nossa divisão. 144 dividido por 0,12, ele vai ser igual a 1.200. Esse é um cálculo que é um pouquinho mais, a gente tem um pouquinho mais de trabalho nele. Mas como a gente já conhece essas nossas propriedades aqui, ele se torna fácil. É que aqui eu fiz bem passo a passo, você vai ter que refazer ele, você faça uma, duas vezes que você já vai ver que ele não é tão difícil de fazer. Ele dá um pouquinho só de trabalho, mas como a gente já conhece as nossas propriedades, a gente já sabe trabalhar, ele vai ficar cada vez mais fácil.